Roman Dmitri, filho mais velho de Lord Dmitri. O pai de Roman era um ferreiro famoso da nação Kiro. Os equipamentos que ele forjou eram todos obras-primas. Quando a guerra eclodiu, o pai de Roman tornou-se a principal fonte de armas do país. Contribuiu significativamente para a vitória. Após o fim da guerra, ele recebeu o título de barão por seus serviços. E então se tornou o senhor desta terra. Lord Dmitri teve vários filhos, dos quais Roman foi o menos bem-sucedido. Pouco inteligente, dissoluto e até mesmo secretamente chamado de idiota da família Dmitri por seus servos. Roman viveu 25 anos miseráveis antes de Baek Jun-yun, um mestre de artes marciais, entrar em seu corpo. Quando ele acorda em seu novo corpo, a primeira coisa que Baek Jun-yun faz: "Ah não, agora me chame de Roman. O que eu faço é pedir ao criado para me levar para ver a pessoa mais velha da região." Ali, ele ouviu o velho contar sobre a vida heroica de seu pai. Embora o servo não entendesse por que o jovem mestre fez um pedido tão estranho, mas ele era um servo, afinal, e um servo fiel deve cumprir seu dever. Depois de ouvir a história por um tempo, Roman gradualmente entendeu sua identidade atual. Ele não sabe por que reencarnou. Talvez seja vontade de Deus. Ou pode ser um castigo divino por não concordar em ascender. Mas não importa o que aconteça, se ele ressuscitasse, ele viveria outra vida decente. No momento em que pensou nisso, Roman ouviu um grito alto vindo do mercado próximo. "Esse bastardo!" Um jovem magro e ruivo estava sendo severamente espancado por um homem careca. Enquanto batia, ele xingava sem parar. Os transeuntes ficaram muito assustados, ninguém ousou intervir. O servo de Roman viu a comoção e correu para ver. Mas quando viu a tatuagem de presas afiadas no ombro do homem careca, ele ficou cauteloso. "O que está acontecendo?" Roman também seguiu para observar. "Jovem mestre, tem um encrenqueiro aqui. Parece que você é da gangue Blandfang." Com a pouca memória de seu cliente, Roman não tinha absolutamente nenhuma lembrança do nome. Segundo seu servo, era uma organização de agiotas. O escopo de operações da Blandfang não se limita ao território da família Dmitri, mas também se estende às regiões vizinhas. Parecia que o jovem ruivo lhes devia uma grande quantia de dinheiro, e era por isso que ele estava sendo torturado daquela forma. "Vamos fingir que não vimos nada. Não seria bom se interferíssemos." O servo de Roman falou suavemente, mas quando ele se virou, seu jovem mestre não estava em lugar nenhum. Seguindo seu padrão habitual, Roman deu um passo à frente e gritou para o servo parar, para seu choque. Os presas de sangue imediatamente o reconheceram como o filho mais novo do senhor ao vê-lo aparecer. Mas eles não ficaram com medo, até riram arrogantemente. "Bem, os nobres ousaram meter o nariz nisso. Se você ousar falar para nos impedir, o nobre Dmitri pode ir, porque este é um assunto privado nosso." Aparentemente, embora Roman fosse filho do senhor, esses bastardos não tinham nenhum respeito por ele. O servo rapidamente aconselhou Roman a retornar, porque a gangue Blandfang era um grupo extremamente cruel. Mas com o sangue de um mestre das artes marciais fervendo em suas veias, Roman não podia ignorar a injustiça. "Hans, você falou de repente, não entendo as regras aqui. Então explique, quem é o infrator aqui? E qual era a punição deles?" Hans era o nome do servo. Diante da pergunta do jovem mestre, ele pareceu bastante confuso. Embora Roman nunca tenha sido muito inteligente, hoje, depois de uma noite de sono, ele parecia ter perdido completamente a memória. Mesmo assim, se Roman tivesse falado, Hans ainda teria que explicar. Como o jovem ruivo devia dinheiro e não pagou em dia, ele obviamente era o errado. Entretanto, o povo do estado de Blandfang não foi autorizado a lidar arbitrariamente com essa questão com violência. Mais importante ainda, eles mostraram desrespeito ao filho mais novo da família Dmitri. Este crime deve ser pago com a vida. De acordo com as leis desta região, aqueles que estão aqui merecem ser executados. Hans disse, engolindo a saliva com medo. Especialmente quando se depara com os olhos semelhantes a balas do Blandfang. Depois de ouvir a apresentação de Hans, Roman pareceu ficar ainda mais entusiasmado. Ele pegou um galho seco na beira da estrada e anunciou. "Você ouviu? Você violou as leis desta terra. E eu, o filho mais velho de Lord Romero Dmitri, vou puni-lo agora." Até Hans ficou surpreso quando o jovem mestre de repente ficou majestoso hoje, como se tivesse tomado o remédio errado. Mas o valentão e seus homens não estavam nem um pouco preocupados. "Ei, eu sei que você é um nobre que não entende nada sobre este mundo. Mas se você continuar nos atrapalhando assim, você nos forçará a tomar medidas." Com isso, eles começaram a sacar suas armas, aparentemente prontos para dar uma lição ao jovem mestre Roman. É claro que, com o sangue de mestres de artes marciais em suas veias, o espírito de luta de Roman não era menor que o deles. Ele até correu para atacar primeiro. Os caras do Blandfang ficaram um pouco em pânico quando viram um jovem mestre tão entusiasmado. Eles sacaram suas adagas e atacaram indiscriminadamente. Mas infelizmente, o Roman de agora é diferente do Roman inútil de antes. O galho seco em sua mão de repente se tornou afiado como uma espada, perfurando a garganta do líder careca.
Diante dessa visão chocante, os Bloodfan restantes sentiram como se suas caudas tivessem sido pisadas. Eles avançaram juntos, com a intenção de atacar Roman para vingar seus companheiros. Mas comparados a esse idiota, esses caras são ainda piores. Eles não conseguiam nem tocar em um único fio de cabelo de Roman. Pelo contrário, ele contra-atacou fortemente. Isso fez Hans ficar surpreso. Este é realmente o jovem mestre inútil Roman a quem ele serviu todo esse tempo? Mesmo estando no meio de uma batalha feroz, Roman ainda estava muito tranquilo. Ele até teve tempo para pensar. Pensando bem, a primeira coisa que ele viu quando abriu os olhos foi o testamento de Roman e inúmeras pílulas espalhadas pelo chão. O território do reino de Cairo é um lugar sempre cheio de guerras. O rei ordenou que cada família enviasse um representante para servir o reino. E Roman, que foi designado para substituir a família Dmitri no exército, cometeu suicídio por medo. Com o espírito de luta de Baek Jun-yuk, ele teve que admitir que Roman era uma pessoa patética. Mas não importa como ele viveu. O atual dono deste corpo ainda é o chefe da seita Demônio Celestial, Baek Jun-yuk. E enquanto eu puder controlar este corpo, viverei uma vida justa como o nome que Baek Jun-yuk teve. A cabeça de Roman estava cheia de pensamentos, enquanto suas mãos estavam ocupadas destruindo seus inimigos. Ele havia derrotado quase todos os Bloodfangs, deixando apenas um pequeno fugindo em pânico. É uma pena que sua velocidade não se compare à do chefe da seita Demônio Celestial. Roman agarrou seu cabelo, dominando completamente o outro. O bastardo estava morrendo de medo e não parava de gritar por misericórdia. Para forçar uma organização a cumprir, é fundamental cumprir a lei. Eu não vou tirar sua vida, Roman disse lentamente. Então convenientemente pegou a adaga da mão do oponente. Mas você ainda pagará por suas palavras desrespeitosas. Dizendo isso, ele puxou a cabeça do oponente para trás e a adaga afiada cravou-se diretamente em seu olho. Um grito aterrorizante soou. O cara do Bloodfang ficou cego. Seu pequeno corpo tremia de dor. As pessoas ao redor testemunhando a cena também tremeram de medo. Roman respirou fundo e disse cada palavra claramente. Meu nome é Roman Dmitri. Se algum de vocês estiver insatisfeito com a punição que dou, então você pode vir me encontrar a qualquer momento. Em sua vida passada, Baek Jun-yuk chegou ao topo do mundo das artes marciais com sua força invencível. Centenas, milhares de artistas marciais que desafiaram Baek Jun-yuk tiveram o mesmo fim. Quando o sangue deles fluiu como rios, o mundo inteiro soube que a seita do Demônio Celestial havia dominado o mundo das artes marciais. Baek Jun-yuk está sempre muito orgulhoso de suas conquistas. E agora ele era romano, andando pelas ruas cuidando desses pirralhos. Uma vez feito isso, Roman ordenou que Han chamasse os guardas para lidar com a bagunça restante. Ele olhou para seu braço ensanguentado por um longo tempo, sentindo-se extremamente decepcionado. Este corpo é muito fraco, os meridianos são poucos e a circulação também é ruim. Roman pensou que precisava reunir rapidamente informações sobre este mundo e então melhorar seu corpo. Nesse momento, o garoto ruivo se levantou cambaleando. Jovem mestre, obrigado por salvar minha vida. Muito obrigado. Não me entenda mal, não estou fazendo isso para salvar você. Roman respondeu friamente. A gangue Bloodfang havia violado as leis desta terra. E fazemos isso apenas para puni-los. Roman não tratou o jovem com gentileza porque viu que ele estava gravemente ferido. Ele pediu ao menino que contasse sua história em detalhes. Chegou até a ameaçar que se houvesse ao menos meia mentira, sua língua não estaria mais em sua boca. O menino com o rosto inchado começou a contar sua história. Acontece que as pessoas que realmente deviam dinheiro à gangue Bloodfang eram seus pais. Eles pediram dinheiro emprestado para comprar terras agrícolas. Sua família poderia facilmente ter pago a dívida depois de vender os produtos da fazenda. Mas aqueles caras da Bloodfang jogaram sujo destruindo todas as suas plantações, deixando-os sem dinheiro para pagar suas dívidas. Só mais tarde o menino descobriu que aqueles bastardos fizeram isso de propósito para perseguir sua irmã. Falando nisso, dor e raiva pareciam surgir. O menino se ajoelhou diante de Roman, chorando miseravelmente. Mesmo não sendo ricos, nunca fizemos mal a ninguém. Eu imploro, pelo menos salve minha irmãzinha. Naqueles olhos lacrimejantes havia muitas emoções, desde raiva, dor até urgência. Quando olhou nos olhos do jovem, Roman sentiu como se tivesse encontrado um demônio novamente. Um dos 4 imperadores da vida anterior. Pensando bem, a primeira vez que ele conheceu o demônio furioso também foi em um lugar decadente como esse. Memórias de vidas passadas passaram lentamente diante dos meus olhos. Depois de um longo tempo, Roman perguntou, qual é o seu nome? Senhor, eu sou o Kevin. Kevin, vou verificar mais tarde para ver se o que você acabou de dizer é verdade. O que aconteceu hoje será tratado adequadamente. Kevin rapidamente se curvou para agradecer a Roman. Um sentimento familiar passou por sua mente. Mas algo parecia silenciosamente lembrar Roman de que ele teria um vínculo duradouro com aquele garoto. Ao mesmo tempo, uma carruagem requintada estava entrando no território da família Dmitri. Sentada no carro estava uma linda garota loira chamada Flora, noiva de Roman.
O casamento deles foi arranjado há um mês, e claro, foi um casamento político. Como o território do clã Flora é muito instável, seu pai a forçou a se casar com alguém de uma família poderosa. Flora se opôs veementemente, mas porque nasci numa época em que as mulheres não tinham voz, ela teve que aceitar esse fato. É claro que Flora não queria passar a vida em uma família de ferreiros, mas como isso poderia salvar seu pai, Flora não teve escolha a não ser fechar os olhos e ir em frente. Originalmente, Flora iria se casar com o segundo jovem mestre da família, que tinha um futuro brilhante. Mas esse plano muda quando Roman Dmitri, o filho mais velho da família, a obriga a se casar com ele. Pouco tempo depois, a carruagem chegou e Flora desceu furiosa. Aos olhos dela, Roman era apenas um homem luxuoso e depravado, mesmo entendendo a situação de sua família. Mas não importava o quanto ela pensasse sobre isso, ela ainda sentia que Roman não era digno dela. Então, quando se conheceram, a primeira coisa que Flora disse a Roman foi: Senhor Dmitri, quero que esqueçamos esse casamento. Flora considerou isso um protesto inútil, mas ela ainda queria lutar até o fim. Inesperadamente, Roman ficou tão feliz como se tivesse encontrado ouro. Eu também acho. Flora não conseguiu deixar de exclamar. O que é isso? É óbvio que Roman a forçou a se casar com ele. Então agora que ela quer cancelar o noivado, por que você está tão feliz? Eu também pensei sobre esse casamento. A família Dmitri não ousaria se casar com alguém como você, senhorita. Então acho que é correto cancelar esse casamento. Quanto mais Roman falava, mais surpresa Flora ficava, misturada a um pouco de confusão e preocupação. Antes que Flora pudesse reagir, Roman quis ir até seu pai e comunicar o cancelamento do noivado. Ela rapidamente falou para detê-lo. Espera, ouvi dizer que você realmente gosta de mim, é por isso que você pediu esse casamento. Agora que você está disposto a cancelar o noivado sem quaisquer condições, estou um pouco confuso. Então você quer que eu me case com você? Bem, na verdade não. Então não causem mais problemas um ao outro. Nós dois concordamos em cancelar o noivado, e pronto. Com isso, Roman se virou resolutamente. Ele até afirmou que assumiria total responsabilidade pelo rompimento do noivado. De qualquer forma, para alguém que já tem uma má reputação, então carregar o nome do noivado rompido não é um problema. Flora olhou para as costas de Roman, ainda surpresa. Ela tinha a sensação de que ele não era nada parecido com o bastardo sobre o qual as pessoas falavam. Roman correu direto para o quarto de seu pai, Lord Romero. Pouco tempo depois, um grito alto veio de dentro da sala. O que você disse? Cancelar o noivado? Exatamente como eu te disse, pai. Eu discuti isso com a senhorita Lawrence. Romero ficou tão bravo que teve um derrame. Ele não hesitou em chamar seu filho mais velho de estúpido. Mesmo que as pessoas por aí chamem Roman de idiota. Como o bastardo da família Dmitri, depois como pai, Romero sempre tentou dar a ele uma vida boa. E Flora também faz parte dessa boa vida. Um casamento político com a família Lawrence era a melhor maneira para dar à família Dmitri uma posição sólida entre a nobreza de classe alta. Além disso, Flora também é famosa por ser bonita e educada. Seu trabalho é apenas se casar com a bela garota nobre que você deseja e pronto. Mas por que você não consegue fazer isso? Romero gritou com Roman. Mas isso não significa nada para mim. Roman apenas abaixou a cabeça, repetindo a palavra desculpe várias vezes. Mas isso só deixou o Lord Romero furioso. Ele pegou a xícara de porcelana da mesa e jogou direto no rosto do filho. Originalmente, se o casamento ocorresse sem problemas, Romero planejou que Roman se juntasse ao seu exército. Mas se ele rompesse o noivado, teria que ir para a guerra dentro de 6 meses. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre isso? Romero pensou que seu filho seria o mesmo de antes. Só de mencionar a história de quando fui para o exército fico assustado. Mas agora, Roman apenas abaixou a cabeça e falou calmamente. Não, Romero ficou ainda mais furioso. Também ouvi dizer que você acabou de causar problemas com a gangue Bland Fang. Testemunhas no local disseram que você puniu aqueles bastardos. Mas eu não acredito nisso. Ah, alguém deve ter ajudado você. O motivo pelo qual Romero disse isso foi porque os Bland Fangs eram uma organização que até ele tinha medo de tocar. Roman é um filho inútil que não consegue fazer nada direito. Ele pediu que ele resolvesse o problema que ele mesmo havia causado. Ele também afirmou repetidamente que nunca mais ajudaria Roman a limpar o campo de batalha. A atitude de Romero foi eloquente, mas na verdade é apenas uma ameaça. Ele pensou que seu filho mais velho se ajoelharia e choraria, implorando por seu perdão. Mas, inesperadamente, ele disse calmamente que entendia e que cuidaria de tudo sozinho. Essa foi talvez a coisa mais incrível que aconteceu em toda a vida de Romero. Esta é a consequência de suas ações. Acho que consigo lidar com isso perfeitamente. Então, depois que todos os problemas forem resolvidos, voltarei mais tarde. Roman disse, então saiu do quarto e bateu à porta. Nesse momento, ele pegou um lenço para enxugar o sangue que escorria pela testa. Flora ainda está esperando lá fora. Ela ficou tão surpresa que demorou muito para conseguir falar.
Você está louco? Você ainda está aqui? Flora ouviu toda a conversa entre Roman e Romero. E o que a surpreendeu foi que Roman desafiou a gangue Bland Fang, aqueles que ousam ameaçar a nobreza. O que Roman fez pode levar à vingança insana de todo o estado. E Flora temia que ele não conseguisse sobreviver sem a ajuda da família. Flora aconselha Roman a retornar e implorar perdão ao Barão Romero. Mas ele apenas perguntou friamente: por que temos que fazer isso? Flora engasgou. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Roman continuou falando. Senhorita Flora, você deveria saber quem você é. Roman já achava Flora irritante há algum tempo. Desde o momento em que Hans o fez tirar suas roupas apertadas e pesadas e borrifar perfume para recebê-la. Roman é novo neste mundo. E ele acreditava que o casamento só lhe traria mais problemas. Mas Hans estava certo. Roman sentiu que não deveria ser rude com uma mulher que nunca lhe causou mal algum. No entanto, ele ainda quer cancelar esse noivado. Eu simplesmente não esperava que Flora propusesse a anulação primeiro. Além disso, com uma atitude um tanto rude. Se a outra parte não me respeitasse assim, Roman não tinha mais motivos para respeitá-la. Senhorita Flora, parece que você é uma pessoa bastante arrogante. Eu entendo de onde você vem. Certamente ela não se importou com a minha situação quando chegou a hora de romper o noivado. Mas quando eu disse que assumiria total responsabilidade, ela começou a se preocupar. Do começo ao fim, apenas Roman falou. Por outro lado, Flora parecia confusa e não conseguia dizer nada. Mas para ele, a partir do momento em que as duas palavras anulação foram pronunciadas pela boca de Flora, então ela não tem mais o direito de interferir em sua decisão. A partir deste momento, não temos mais nada a ver um com o outro. Então cada um deve cuidar da sua própria vida. Roman saiu sem graça, deixando Flora humilhada. O motivo pelo qual ele disse que assumiria total responsabilidade foi para evitar problemas que pudessem surgir após o rompimento do noivado. E porque ele não queria mais nada com Flora Lawrence. Embora ela fosse linda, Roman ainda esperava que esta fosse a primeira e última vez que eles se encontrariam. Tenho tantas coisas para pensar, tantas tarefas domésticas. Como posso me casar? Roman não estava triste, mas naquela noite havia uma pessoa profundamente pensativa na casa. Era Lord Romero. Ele bebia muito, apesar dos avisos de sua esposa, Lyanna. O motivo da tristeza do barão foi o vidro que ele acidentalmente jogou na cabeça de seu precioso filho. Lyanna, você bateu no Roman de novo. Quando ele era plebeu, ele costumava espancá-lo regularmente. Depois que nos tornamos nobres, prometi a mim mesma que nunca mais deixaria meus filhos passarem por coisas assim. Graças a essa promessa de Romero, todos os outros filhos cresceram em segurança. Mas Roman é o mais indisciplinado e também aquele que mais dá dor de cabeça a Romero. Acontece que ele foi o único filho que passou por um momento difícil com o pai. Então ele não sabia como tratar Roman adequadamente. Lyanna acredita que, como pai, Romero ainda tem muitas deficiências. Mas eles também são os únicos que podem corrigir o mau comportamento dos filhos. Diante da teimosia do filho mais velho, ela também teve muitas dores de cabeça. No entanto, com a tolerância de uma mãe, Lyanna ainda acredita que Roman vai mudar, e Romero jamais abandonaria seu filho. Você está falando da gangue Bland Fang? Lyanna assentiu. Ela sabia muito bem que seu filho, Roman Dmitri, era uma criança orgulhosa. E se ele dissesse que conseguiria lidar com a gangue Fanguit sozinho, provavelmente seria apenas ostentação. Como pais, neste momento, eles não devem abandonar seus filhos. Então Lyanna queria que seu marido enviasse o capitão Jonathan para ajudá-lo. Romero achou as palavras dela razoáveis, então imediatamente convocou Jonathan. Na verdade, restaram apenas palavras para aquela criança arrogante, e a alma que Lyanna conhecia desapareceu completamente. Roman diz que consegue lidar com isso sozinho porque ele consegue lidar com isso sozinho. E agora, ele estava vagando pelas ruas à vontade, deixando Hans indefeso. Jovem mestre, a gangue Bland Fang pode vir e se vingar de nós a qualquer momento. É perigoso sair assim todo dia. Vamos para casa. Nos últimos 2 dias, Roman tem tomado a medicação errada, o que o deixa extremamente cansado. Claro, não importava o que Hans dissesse, Roman não tinha intenção de voltar. Ei Hans, desde quando você acha que a gangue Bland Fang tem o poder que tem agora? Ele perguntou de repente. Hans balançou a cabeça. Ele realmente não sabia sobre esse assunto. Mas Roman fez. Depois de retornar para casa, ele aproveitou a oportunidade para aprender sobre o Bloodfang. Eles são famosos por massacrar seus oponentes sem piedade. E é essa reputação que deixa os outros com medo. A partir daí, seu comportamento perturbador se torna mais eficaz. Então qual é o ponto crucial da questão? A Bland Fang Gang não é tão difícil de lidar. Eles só são perigosos quando conseguem fazer as pessoas tremerem diante de suas lâminas. Então hoje, Roman queria sair. Ele queria descobrir por si mesmo como a reputação da gangue Bland Fang havia afetado as pessoas no território. Depois de caminhar um pouco, eles pararam em um restaurante chamado Atelier. Depois de pedir uma mesa cheia de comida, Roman disse a Hans para ficar e aproveitar.
Ele queria sair e investigar mais porque poderia ser perigoso para Hans. Mas Hans, embora estivesse atraído pelo banquete, levantou-se resolutamente. Sem chance. Mesmo se eu estiver em perigo, nunca deixarei o jovem mestre sozinho. Roman é engraçado e tocante. Parece que Hans é realmente um homem leal. Caso contrário, ele não teria conseguido seguir aquele idiota do Romano por tanto tempo, até ele morrer. Porém, na realidade, Hans não lhe serve de nenhuma ajuda agora. Ele poderia até ser um obstáculo se Roman fosse atacado de surpresa pelos presas sangrentas. Não se sacrifique de uma forma tão sem sentido. Você sair comigo já é o suficiente. Voltarei em breve. Roman saiu do restaurante. Hans ficou ali, ainda perplexo, por um longo tempo. Ele nunca imaginou que o jovem mestre lhe diria essas palavras. Até reservou uma mesa especialmente para mim enquanto esperava você voltar. Foi como se ele de repente tivesse ficado pensativo. Mas de repente, Hans se lembrou de algo. Ele não estava mais com vontade de aproveitar e saiu correndo do restaurante. Roman vagou sozinho pela rua, pensando por um longo tempo. Nos últimos dias, ele descobriu algo sobre a gangue Blandfand. Não é que seu poder seja formidável, mas como eles agem em grupos, é muito difícil destruí-los todos. Depois do incidente com Kevin, eles definitivamente estão se segurando, porque eles temem as consequências de não conseguir destruir Roman. Ele não conseguia encontrá-los, então queria que eles fossem até ele. Essa também é a razão pela qual hoje Roman levou Hans para a rua e disse para ele ficar no restaurante para jantar. Certamente a inteligência dos presas de sangue já sabe onde você está. Além disso, hoje é o dia regular de treinamento da guarda da família Dmitri. Portanto, o número de guardas de rua foi reduzido significativamente. Isso significa que se a gangue Blandfand quiser se vingar de Roman, hoje é a melhor oportunidade. Seus cálculos estão absolutamente corretos. Com certeza, depois de um tempo vagando por aí, os Blandfangs vieram encontrá-lo. Desta vez, eles vieram em maior número e, claro, cada um deles carregava armas. Hans, enquanto isso, já havia corrido de volta ao castelo de Dmitri para encontrar o capitão da guarda Jonathan. Embora ele tenha testemunhado o jovem mestre derrotar sozinho um grupo de Blandfangs no mercado alguns dias atrás, mas Hans ainda estava preocupado que estaria em perigo se continuasse vagando pelas ruas daquele jeito. Capitão, precisamos ir encontrar o jovem mestre Roman imediatamente, Hans disse, respirando pesadamente. O jovem mestre está em perigo? Embora Hans tivesse razão em estar preocupado, não se sabia ao certo quem estava em perigo por causa de quem. No beco deserto, Roman estava aquecendo seus músculos derrubando alguns caras que vieram atacá-lo. No começo ele estava com as mãos vazias, mas depois roubou a adaga do inimigo, tornando-o ainda mais parecido com um tigre com asas. Com experiência de combate e perseverança de sua vida anterior, Roman rapidamente pegou um deles sem hesitar. Isso fez com que os assassinos restantes entrassem em pânico. O que diabos está acontecendo? Esse é o idiota do Dmitri de quem estamos ouvindo falar? Roman caiu na gargalhada. O que vocês estão fazendo aí parados? Entre! Enquanto isso, Hans estava em pânico porque o jovem mestre foi lutar contra a gangue Blandfand sem levar nenhum guarda-costas. Entretanto, quando Jonatas e os guardas ouviram isso, eles só conseguiram rir, pois acharam a história muito absurda. O jovem mestre Roman, na opinião deles, é a pessoa mais fraca do mundo. Como ele pode ir lutar? Isso é verdade? Por que eu deveria mentir para você sobre isso? Hans gritou. Sua seriedade fez o capitão Jonathan realmente reconsiderar. Coincidentemente, não muito tempo antes, Lord Dmitri também havia mencionado isso a ele. Se apenas uma pessoa dissesse isso, Jonathan poderia não acreditar. Mas agora ambos estavam falando sobre a mesma coisa. Ele ficou muito irritado quando o jovem mestre continuou causando problemas sem saber qual arma usar. No final, mesmo não querendo, Jonathan ainda teve que ordenar que todo o exército preparasse suas armas e fosse resgatar o jovem mestre. Não se preocupe, enquanto estivermos aqui, eles não conseguirão encostar um dedo no jovem mestre Dmitri. Jonathan afirmou firmemente a Hans, mas em seu coração ele estava secretamente irritado com os problemas que Roman causou. Foi quando Roman tinha acabado de cortar a garganta de um Bloodfan. Os dois restantes, após alguns segundos de surpresa, também avançaram rapidamente para derrubá-lo. Mas sua ferocidade não podia competir com as excelentes habilidades de um mestre que passou toda a sua vida no mundo das artes marciais. Apesar de ter sido atacado por uma multidão, Roman permaneceu calmo. Em pouco tempo, ele cuidou dos dois Bloodfan restantes, deixando apenas um sobrevivente. Roman pareceu desapontado ao ver que eles só tinham 3. Claro, ele deixou o último vivo para obter uma declaração dele. Roman esfaqueou brutalmente a coxa do oponente, causando-lhe uma dor pior que a morte. Quando a outra parte estava completamente em pânico, Roman começou o interrogatório. Bem, antes de tudo, quem é seu líder? Com a experiência de sua vida anterior, forçar uma pessoa em pânico a confessar a ele não foi muito difícil para Roman. Depois de interrogar o sujeito, ele foi sozinho para uma taverna.
Os rostos das pessoas no bar mudaram assim que viram Romain entrar, principalmente quando ele aparece coberto de sangue. Olá, jovem mestre, o estalajadeiro cumprimentou Romain enquanto ele se aproximava do bar. Havia sussurros por toda parte, Romain os ouvia, mas fingia não ouvir. O dono perguntou o que ele queria pedir. Romain respondeu que queria uma lágrima de madrugada, fabricada nos anos 20 ou antes. Desculpe senhor, mas não temos essa bebida. Posso recomendar outra bebida para você? Ok, me dê algo forte. Tenho trabalho para fazer de manhã e quero ficar um pouco bêbado. A resposta de Romain pareceu irrelevante, mas chamou a atenção de todos no bar, porque esse foi o código especial que ele conseguiu da boca do careca. Segundo ele, eles costumam receber missões aqui depois de dizer a senha correta. As palavras código eram 3, lágrimas do amanhecer, algo forte e coisas para fazer pela manhã, ditas em ordem. Depois que Romain fez exatamente o que o rapaz instruiu, a atitude de todos no bar imediatamente se tornou hostil. Até o estalajadeiro foi o mesmo, ele foi o primeiro a sacar a faca e dar a ordem de atacar. No entanto, ele também foi o primeiro a cair por causa de apenas um soco de Romain. Quando o dono do bar caiu, todos os clientes pegaram em armas e correram em direção a Romain. Pessoas normais não conseguiam deixar de ficar aterrorizadas ao ver essa cena. Eles se empurraram e saíram correndo do restaurante, gritando para os guardas se aproximarem. Depois que os inocentes foram embora, Romain teve mais tempo livre. Mesmo sem arma, ele derrubou 3 deles com facilidade. E isso deixou os caras restantes cautelosos. Este não parecia ser Romain, o inútil Dimitri que eles conheciam. Parecendo adivinhar seus pensamentos, Romain apenas riu. Ele não era mais o Romano que eles conheciam, mas o famoso chefe da seita do demônio celestial em sua vida passada. Graças ao seu domínio das artes marciais, ele rapidamente aumentou sua força física em apenas alguns dias. Embora a força atual de Romain ainda não seja igual à de sua vida anterior, mas essas moscas não significam nada para ele. Depois que Romain derrotou os bandidos, o estalajadeiro se levantou. Você acordou bem na hora. Eu acabei de lidar com esse bando. Jovem mestre, por que você fez isso? Não se faça de bobo. Foi você quem me atacou primeiro. E aqui somos só você e eu. Há algumas coisas que me deixam muito curioso. Vamos conversar. O vendedor de vinho teve a sensação de que a pessoa que estava diante dele agora não era mais o jovem mestre do senhor, Romain, mas um verdadeiro demônio. Isso fez não conseguir se controlar, seu corpo inteiro tremia. Pouco tempo depois, Jonathan conduziu os guardas para dentro da taverna. Mas a cena caótica no chão tornou difícil para ele se acalmar. O que diabos está acontecendo? Isso é tudo obra do jovem mestre? Enquanto Jonathan verificava a situação, seus subordinados terminaram de vasculhar o segundo andar. Restava apenas uma pessoa viva, e ele disse que Romain tinha ido para o território de Lawrence. O quê? Por que o jovem mestre veio até Lawrence? Jonathan estava confuso. Romain não acabou de romper seu noivado com a senhorita Flora? Ah, ele disse que o covil da gangue Blandfang é em Lawrence? Voltando uma hora, Romain também usou a força para ameaçar o proprietário a contar a verdade. No início, quando ele cortou 2 dedos do sujeito, o sujeito ainda estava muito teimoso e se recusou a dizer uma palavra. Mas isso não deixou Romain bravo. Pelo contrário, ele ficou muito feliz. Para aqueles que nunca abrem a boca, não importa quanta tortura suportem. Até a morte é quem esconde as informações mais preciosas. Você está perdendo seu tempo. Me mate. E daí? Então vamos fazer um experimento. Vamos ver se você realmente consegue ficar de boca fechada. Não importa o que eu faça. A força não pode ameaçar esse bastardo, mas o sangue pode. Romain logo notou a foto na mesa. A pessoa ao lado dele na foto, com base em sua idade, pode ser considerada um menino. Romain usou o garoto como ameaça e funcionou. O oponente ficou tão bravo que seus cabelos ficaram em pé, mesmo não tendo mais nenhum fio. Bastardo, um nobre como você usa sua família para me ameaçar? O careca gritou com raiva. Romain não respondeu. Em vez disso, pegou a foto e se aproximou. Recentemente aprendi algo muito interessante sobre o estado Blandfang. Você quer ouvir? De fato, Romain coletou bastante informação nos últimos dias. Ele sabia que as pessoas da gangue poderiam sacrificar suas vidas apenas por vingança. E eles têm uma coisa em comum. Ou seja, elas não são pessoas mais. Mas por causa da dívida com a gangue Blandfang, ele foi transformado em escravo da gangue. Essa maldita organização levou as pessoas ao limite. Usar suas famílias como reféns para ameaçar a qualquer momento. Por isso, eles têm um grande número de membros e estão dispostos a sacrificar suas vidas por tal organização. Quanto mais Romain falava, mais feia ficava a expressão do homem careca. Ele pensou que mesmo se soubesse a verdade, isso não mudaria nada. Porque a gangue Fanguete definitivamente irá caçá-los e destruí-los para se vingar. Ei, pense novamente, você tem que ter cuidado para fazer apostas razoáveis. Romain de repente começou a rir e jogou o porta-retratos que tinha na mão aos pés do outro sujeito.
A moldura da foto quebrou instantaneamente. Quando eu disse que tiraria a vida do seu filho, eu estava falando sério. Podemos fazer isso pelo nome Roman Dmitri. Ele nem hesitou em descrever a dolorosa perspectiva de tirar a vida do menino. Isso fez com que o brincalhão realmente quebrasse a cabeça para tomar uma decisão. Que eu deveria ficar de boca fechada pelo bem do estado Blandfang e deixar meu filho sofrer. Ou revelar todas as informações que Roman precisa. Sua decisão final provavelmente é conhecida por todos. Porque quando Jonathan chegou, o jovem mestre Roman já havia partido para Lawrence. E no ponto de acupuntura da gangue Fanguiet, também estava um caos. Depois de ouvir que todo seu ramo em Dmitri havia sido derrotado, o mais humilhante foi que eles foram derrotados por um jovem mestre famoso por sua incompetência, nem mesmo qualificado para entrar na Academia Real de Espadas. Onde está Roman? O líder perguntou. Ele acabou de deixar o território, Dmitri. Acho que ele provavelmente obteve a informação no pub. Está sozinho? Sim. O líder achou muito engraçado que Roman ousasse vir aqui sozinho. Isso significa que você subestima a força deles. Ele imediatamente ordenou que toda a força de trabalho restante do estado estivesse pronta para a batalha. É melhor tirar a vida de Roman antes que os guardas de Dmitri cheguem. Enquanto falava, ele continuou rosnando. Roman Dmitri, você ousa tocar na nossa gangue Blandfang? Hoje devo tirar sua vida e pendurar seu corpo no meio da praça central para que a reputação da gangue Blandfang possa ser revivida. Enquanto Roman está ocupado lidando com esses gangsters, seu sogro, Lord Lawrence, também está tendo dor de cabeça por causa de outro problema. Ele ouviu dizer que a família Barco havia recentemente tomado emprestado uma grande quantia de dinheiro do Banco de Metais Preciosos. E a única razão para essa ação é que eles estão se preparando para a guerra. Além disso, a família real parecia estar do lado da família Barco, então eles os deixavam fazer o que quisessem. E se a guerra começar, Lawrence certamente perderá. É preciso dizer que a família Lawrence sempre viveu e governou bem esta terra fértil por muitos anos. Embora existam documentos que comprovem que seus antepassados hipotecaram este território à família Barco, mas os mais velhos da família Lawrence nunca aceitaram isso. Mas é inútil esclarecer isso agora que os Barcos estão prontos para escolher um ao outro. A única coisa que Lord Lawrence podia fazer era se recusar a dar seu território a qualquer pessoa. Se a família Barco não estivesse disposta a se comprometer, então a família Lawrence teria que fazer o possível para resistir. E é por isso que ele arranjou um casamento político com a família Dmitri. Assim que esse nome foi mencionado, os nobres ficaram muito felizes. Eles esqueceram esse nome importante. Embora todo o clã Dmitri descendesse de ferreiros rudes, mas não há como negar que eles agora são uma das famílias mais ricas do Nordeste. Não importa quanto a família Barco peça emprestado, ela não é tão rica quanto a família Dmitri. Se tivesse o apoio da família Dmitri, a posição de Lawrence seria muito mais sólida. E é por isso que o senhor teve que enviar sua única filha para o suposto idiota da família Dmitri, Roman. Tudo pelo legado da família Lawrence. Senhor, por favor, não se culpe. Sim, casar com alguém da família Dmitri foi a decisão certa. O encontro deles foi ouvido por Flora do lado de fora da porta. Mas ela não ousou bater na porta, porque não sabia o que dizer sobre romper seu noivado com o jovem mestre da família Dmitri. Seu humor está muito caótico agora. Uma parte de mim se sentia muito culpada por não dar ouvidos ao meu pai. Parte de mim sente que tomei a decisão certa para a felicidade da minha vida. Flora continuou andando de um lado para o outro em frente à porta da sala de conferências. Assim que ela reuniu coragem suficiente para entrar e confessar tudo, um cavaleiro apareceu correndo. Meu senhor, o homem só teve tempo de perguntar brevemente a Flora antes de invadir a sala de reuniões. Algo grande está acontecendo, meu senhor. A grande notícia que ele queria relatar era que Jonathan havia liderado seu exército até os portões de Lawrence. Entretanto, os cavaleiros de Lawrence se recusaram a abrir o portão a menos que Jonathan e seus homens baixassem as armas. Jonathan agora estava ardendo de ansiedade pela pepita de ouro de Lord Romero. Ei, se alguma coisa acontecer ao jovem mestre Roman, eu não vou te perdoar. Esse nome é irritante. Como podemos deixar vocês invadirem a cidade com armas? Enquanto os capitães de ambos os lados, um no muro e outro abaixo, discutiam intensamente, um soldado correu apressadamente para relatar. A Lawrence Square estava um caos naquele momento. Porque Roman, coberto de sangue, estava agarrando o líder da gangue Blandfang pelo pescoço, arrastando-o pela praça, ignorando os apelos desesperados do outro por sua vida. Agora mesmo, o líder dos presas sangrentas pensou que isso era apenas uma questão simples. Ele achava que seu oponente era apenas um nobre estúpido com membros desenvolvidos, e o importante era que ele estava sozinho. Enquanto isso, nosso lado tinha muita gente e estava totalmente equipado com armas. Além disso, cada um deles é muito agressivo, disposto a sacrificar suas vidas pela organização. O líder acredita que se ele apenas usar os joelhos para raciocinar, ele certamente vencerá. Mas esse cenário é lindo. Infelizmente não aconteceu.
Roman atacou sozinho o covil da gangue Blandfand. Então ele rapidamente lidou com todos eles, bem na frente dos olhos do líder, deixando-o tão chocado que não conseguiu se levantar. Enquanto Roman avançava passo a passo com uma expressão extremamente intimidadora, apenas um pensamento permaneceu na mente do líder. Vou morrer. Mesmo sabendo disso, estou com tanto medo que não consigo me mover. Mesmo não querendo morrer, seu corpo estava completamente fora de controle. Diante dele estava um deus verdadeiramente feroz. O resultado era uma incógnita. O sujeito foi espancado por Roman até que mal conseguia respirar e depois foi arrastado para a praça. Ele o puxou para o lugar mais movimentado e depois o soltou. O outrora arrogante líder dos Presas Sangrentas agora estava ajoelhado no chão implorando por sua vida. Ele disse que, enquanto Roman poupasse sua vida, ele faria tudo o que ele pedisse. Se tornará até mesmo um cão leal que o servirá até o fim de sua vida. Você vai ser meu cachorro? Roman zombou em resposta. Você deveria ter dito isso antes de mostrar suas presas. Dizendo isso, ele o chutou novamente com força, fazendo-o voar para o chão frio. Roman se levantou ereto, declarando a todos a verdadeira identidade daquele bastardo. Todas as pessoas conhecem a crueldade da gangue Presas Sangrentas. Quando ouviram Roman expor os crimes do líder, todos ficaram chocados e furiosos. Todos os crimes da gangue Presas Sangrentas são óbvios demais. Então, hoje, diante de todos, eu destruirei a semente maligna que existe dentro deles. Com isso, Roman levantou a perna novamente. Pessoas com nervos fracos nem ousavam olhar para essa cena. Jonathan também havia incitado seu cavalo a persegui-los a essa altura. Mas tudo o que ele viu foi o cadáver ensanguentado do líder. Os soldados imediatamente relataram isso a Lord Lawrence. Porque eles abriram os portões da cidade para permitir que Roman entrasse no território, já que ele era noivo de Lady Flora. Mas o que ninguém esperava era que, cerca de uma hora depois, ele arrastou um homem ensanguentado para o meio da praça. Depois de revelar a identidade do homem como Ben-Melete, líder da gangue Blandfand, Roman o executou na frente de todos. Os anciãos que estavam discutindo com o senhor ficaram subitamente em alvoroço. A reação deles, como a de todos os outros, foi que isso era absurdo. Como um perdedor como Roman Dmitri poderia capturar o líder da gangue Presas Sangrentas e até mesmo executá-lo? Mais importante, Roman assassinou publicamente um homem no território de Lawrence sem a permissão do senhor. Este é um ato de tirania, e os mais velhos da família não irão ignorá-lo. Mas Lord Lawrence não pensava assim. A única coisa com que ele se importava agora era que seu futuro genro fosse capaz de derrotar sozinho toda a gangue Blandfand. Isso deixou o senhor curioso, e ele quis ver Roman imediatamente. Pouco tempo depois, Roman foi chamado para a sala de conferências. Roman apareceu com uma aparência majestosa. Ao lado dele estava Jonathan, seu leal assistente. Assim que o viu, Lord Lawrence imediatamente adivinhou parte da história. Ele pensou que Roman devia ter recebido apoio dos guardas da família Dmitri para conseguir derrubar a gangue Blandfand. Olá, Barão Lawrence, sou Roman Dmitri. Roman se levantou ereto. Mesmo cumprimentando seu superior, ele não abaixou a cabeça. Lord Lawrence também não se preocupou com formalidades. Em vez disso, ele queria ouvir o relato do próprio Roman sobre o que tinha acabado de acontecer. Ele queria saber por que Roman tinha ido ao território de Lawrence para cometer um ato tão violento. Alguns dias atrás, a gangue Blandfand atacou um cidadão inocente no meu território. E eu lidei com eles na hora. Roman começou a contar os acontecimentos desde o momento em que conheceu Kevin. A porta da sala de conferências estava fechada. Flora estava agora espreitando do lado de fora, observando curiosamente. Ela chamou um guarda para perguntar por que Roman estava ali. E por que ele foi até a sala de conferências do pai. Senhorita, você não sabe de nada? O guarda suspirou. Então conte a história que aconteceu na rua. Na sala de reuniões, Roman tinha acabado de relatar todo o processo de captura da gangue Blandfand. Quanto mais ele contava, mais descontente ficava o rosto de Lord Lawrence. Quero saber quem lhe deu autoridade para fazer isso? Você não tem o direito de executar ninguém neste território, Lawrence. Eu entendo, mas Sir Lawrence pode lidar completamente com o estado Blandfand. É disso que duvido muito. Roman respondeu friamente. Ben-Melete, o líder da gangue, não era um estranho nem um mistério. Ele era famoso em Lawrence por seus inúmeros crimes. Ben foi preso inúmeras vezes, mas sempre foi solto sob fiança. Foi isso que Roman aprendeu com o dono da taverna. Então ele decidiu cuidar pessoalmente dessa gangue. Como não confiava na família Lawrence, assim que Roman terminou de falar, Jonathan empalideceu de medo. Quero lhe perguntar uma coisa, barão, eu realmente fiz algo errado? Lord Lawrence ficou em silêncio por alguns segundos, então levantou a cabeça e perguntou à pessoa sentada mais próxima dele. Você conhece Ben-Melete? Ele é um criminoso. Mas eu realmente não sabia que ele era o líder da gangue Blandfand. O homem respondeu confuso. Certo, então não há necessidade de insistir nisso. Porque nada disso teria acontecido se a família Lawrence tivesse lidado com a situação de forma mais adequada. Na verdade,
Roman fez a coisa certa, embora tenha exagerado um pouco. Lord Lawrence entendeu isso bem, então, mesmo tendo perdido um pouco a face, ele não podia culpá-lo. Ele teve que deixar Roman e Jonathan irem embora, sem esquecer de prometer recompensá-los mais tarde. A porta do escritório se abriu. Quando a figura de Roman desapareceu, Lord Lawrence caiu na gargalhada. Então esse é Roman Dmitri? Ele não é ruim. Outro nobre ainda não ignorou o abuso de poder de Roman. Mas infelizmente, Lawrence ficou satisfeito com esse genro ousado. Ele estava disposto a perdoar Roman, mesmo que ele fosse rude e indiferente. Lawrence até chamou Flora ansiosamente. Ele queria dizer à filha que seu futuro marido não era um homem incompetente, para tranquilizá-la sobre esse casamento. Enquanto isso, Roman obedientemente montou em seu cavalo e seguiu Jonathan de volta para casa. No caminho, o capitão Jonathan não pôde deixar de perguntar: "Jovem mestre, você realmente precisa zombar do barão Lawrence desse jeito? Temos sorte de sair daqui em segurança. Mas e se ele ficar bravo?" Embora todos pensassem que Roman tinha feito algo ousado, ele permaneceu calmo. Ele sabia que o que fez apenas confirmou ainda mais o descuido e a irresponsabilidade da família Lawrence. Além disso, a julgar pela atitude do barão, ele provavelmente ainda não sabe sobre a anulação. Então ele não pôde punir o noivo de sua filha. Jonathan ficou arrepiado ao ver Roman de repente ficar estranhamente sábio. Ele não era apenas mais forte, mas também mais calculista quando ousava confrontar Lawrence e causar problemas. Isso deixou Jonathan e muitos outros desconfiados. O Dmitri Romano na frente deles ainda é o idiota da família Dmitri que eles conheceram? No caminho de volta, Roman estava perdido em pensamentos, de repente relembrando suas memórias de infância. Nascido filho de um demônio, ele não foi amado e protegido por seus pais como as outras crianças. Seu pai o jogou em um mundo onde somente os fortes poderiam sobreviver. Roman cresceu derrotado, reagiu e ascendeu da base da sociedade. Estava escurecendo quando chegaram à mansão de Dmitri. A primeira coisa que Roman fez foi tomar um banho para tirar o cheiro de sangue. Ele sentiu que seu corpo estava exausto. Parece que viver no corpo de Roman faz com que ele se canse mais facilmente. Entretanto, desde que acordou neste novo corpo, Roman experimentou muitas coisas novas. A maioria dessas experiências estava relacionada ao estado presas de sangue. Para destruí-los, Roman destruiu tudo em seu caminho, não hesitando em usar os meios mais brutais. Mas, apesar disso, ele não se arrepende. Quando ele era Bajunho e ele também era uma pessoa assim. Um homem disposto a destruir, torturar aqueles que ficam em seu caminho e destruir qualquer um que tenha mais intenções em relação a ele. Essa era sua vida anterior, e isso não mudou mesmo que ele tenha se tornado Roman Dmitri. Depois desse evento, Roman temporariamente não quis causar mais problemas. Ele ainda precisa descobrir todas as regras deste mundo. Além disso, sua força atual também havia diminuído significativamente em comparação a antes. Enquanto Roman pensava em como aumentar seu poder, o servo anunciou que o senhor queria vê-lo. Roman tomou banho rapidamente e se trocou, preparando-se para encontrar seu pai. Enquanto isso, no escritório, Jonathan conta a Romero tudo o que testemunhou em Lawrence. O senhor mal podia acreditar no que ouvia, porque até agora, Roman sempre foi seu filho especial. Ele é o único filho sem nenhum talento extraordinário. Mas quando Romero era um simples ferreiro, Roman era quem mais o amava. Ele até foi até a ferraria para dar um doce ao pai porque tinha medo que ele estivesse trabalhando demais. É por isso que Romero sempre quer dar a Roman uma vida feliz e tenta mimá-lo. Mas ele não esperava que fosse esse amor que fizesse Roman se desviar. Na verdade, ele já havia perdido a esperança em seu filho mais velho há muito tempo. Entretanto, nos últimos dias, ao ouvir a notícia de que Roman havia destruído a gangue Blandfang, a esperança que parecia ter morrido ressurgiu. Enquanto os dois conversavam, Roman bateu na porta. Ao ouvir a voz do filho, Romero ficou um pouco comovido. Ele não se importava com o método usado para derrotar a gangue Blandfang. Enquanto Roman realmente conseguir alguma coisa, Romero está disposto a fazer qualquer coisa por ele, como compensação por ser um pai falho. Roman, ouvi dizer que você cuidou da gangue Blandfang sozinho, isso é verdade? A expressão de Romero naquele momento mostrou que ele estava realmente esperando por sua resposta. Se você disser a verdade, ele olhará para você com olhos completamente diferentes. Mas esse tipo de superação pode ter consequências ruins mais tarde. Então, nessa fase, Roman queria esconder um pouco seu talento. A intenção original era manter a verdade em segredo, mas as memórias da infância continuavam voltando. Enquanto outras crianças são amadas e protegidas pelos seus pais, ele foi empurrado para um mundo onde somente os fortes governam. Ele afirmou seu poder e superioridade. Então, nesta vida, Roman quer ser amado e reconhecido. Por fim, em resposta à pergunta de Romero, ele admitiu francamente suas conquistas. Porque ele é o diabo que nunca esconde seu talento extraordinário. Logo depois, Romero e Jonathan levaram Roman para o campo de treinamento do time de guardas. Os soldados ficaram todos confusos quando viram Roman aparecer de repente na arena.
Eles ficaram ainda mais confusos quando o capitão Jonathan anunciou que Roman praticaria esgrima ali hoje. Ele pediu aos soldados que queriam lutar com ele que se aproximassem. A multidão engoliu em seco, tensa. Para eles, Roman era apenas um fraco, ninguém queria duelar com ele. Se eu não conseguir controlar minha força e machucar o jovem mestre, posso perder minha vida. O motivo